Meu nome é Marina. Tenho 64 anos. Moro em Petrópolis, uma cidade quieta no interior do Rio de Janeiro, onde as ruas cheiram a jabuticaba no verão e a terra molhada quando a chuva cai nas serras. Aqui o tempo parece ter parado. As casas, os bancos das praças, até os olhares dos vizinhos parecem congelados em algum ponto distante do passado. Vivi muito tempo dentro de uma moldura. Primeiro como esposa, depois como viúva, mais tarde como avó. Sabia ser útil, mas fazia muito tempo que havia esquecido o que é se sentir viva. Depois que meu marido Antônio morreu, tudo ficou vazio. Ele era bom, honesto, sempre atencioso, mas nunca percebeu que uma mulher precisa de mais do que cuidado. Ela precisa de atenção, precisa de toque, precisa sentir que alguém a deseja. Fiquei calada sobre isso por anos. Como poderia ser diferente? Na nossa sociedade, essas coisas são sussurradas, nunca ditas em voz alta. A casa em Itaipava nós construímos juntos. Melhor dizendo, Antônio construiu por mim. Mas quando ele morreu, nunca me decidi a me mudar para lá. A casa sem ele parecia uma casca vazia, até o dia em que seu neto do primeiro casamento, Caetano, começou a aparecer por lá. Ele era ainda um adolescente quando o vi pela primeira vez. Tímido, magro, retraído. Hoje é um homem de 27 anos, forte, alto, com um olhar que carrega mais silêncio do que palavras. Passou a me visitar toda quinta-feira com a desculpa de verificar o filtro da piscina ou limpar a calha. Eu sorria, mas o coração batia de um jeito diferente quando ele se aproximava demais. Na semana passada ele disse: "Vovó Marina, essa casa é sua. Vô Antônio construiu ela para você. Vive aqui." Não respondi na hora. Parecia que as paredes daquela casa ainda respiravam Antônio. Mas naquela mesma noite fiz as malas. Fui para Itaipava, e Caetano estava ao meu lado. Ajudou a arrumar tudo, lavou as janelas, reorganizou os móveis, até escolheu as cortinas. Era paciente, atencioso, quente demais. Tentei me convencer de que era só cuidado, mas lá dentro mexia alguma coisa completamente diferente. Cada quinta-feira eu esperava como se fosse festa. Por volta das 3 da tarde eu já estava na piscina. Como se soubesse que cedo ou tarde ele chegaria não às 5 horas como prometia, mas antes. E ele chegou. Eu estava na água com o maiô fechado e elegante com bordado fino no decote. O cabelo molhado, os olhos semicerrados. Eu nadava como se estivesse em outro mundo, e de repente senti a cabeça rodar. Não me assustei. Quase senti prazer. O corpo ficou leve. Eu quase perdia o sentido. Naquele momento, por entre o barulho da água, ouvi uma voz. "Marina." Acordei do frio. Caetano estava à beira da piscina, me puxando para cima. Seus braços envolveram minha cintura. Ele me carregou como uma criança com facilidade e com segurança. E ali, pela primeira vez, senti que naquele toque havia algo que ia além do cuidado. Era pessoal. Ele me sentou perto da lareira, me cobriu com uma manta. Eu tremia, mas não de frio. Ele estava de pé na minha frente, com a camiseta molhada colada ao corpo. Nos olhos dele havia algo proibido. Ou estava imaginando. Ele me deu água, um biscoito, e disse que não me deixaria ir à piscina sozinha nunca mais. E eu concordei com a cabeça, não porque tivesse ficado com medo, mas porque queria que ele estivesse perto. Quando ele foi se trocar, fiquei sozinha. Meu maiô ainda estava úmido e lá dentro tudo ardia. Há muito tempo eu não me sentia avó. Eu me sentia mulher. E quando ele voltou de shorts e sentou ao meu lado sem me olhar diretamente, mas sentindo cada movimento meu, entendi. Havia começado algo que já não era mais possível parar. Na quinta-feira seguinte comecei a me preparar desde cedo. Não era só pelo café ou pela limpeza da cozinha. Escolhi um vestido, nada revelador, mas sedutor à sua maneira. Vinho escuro, justo, com mangas longas e tecido macio que ressaltava as curvas sem expor nada além do necessário. Prendi o cabelo num coque, deixando alguns fios caírem pelo pescoço como se fosse por acaso. Quando Caetano entrou, parou por uma fração de segundo no batente, e eu vi no olhar dele algo que não ousara imaginar antes. Respeito, sim, mas também algo selvagem, vivo. Como se ele estivesse vendo em mim não apenas a viúva de seu avô, mas uma mulher. Algo especial hoje? Ele perguntou, me olhando de cima a baixo como se não soubesse onde pousar os olhos. É só quinta-feira, respondi, e apontei para a chaleira. Vai querer chá de hortelã? Ele se sentou à mesa em silêncio, mas seus joelhos estavam perto demais dos meus. Não me afastei de propósito. Queria sentir o que viria. Vi o seu armário no quarto, ele começou, como quem fala de passagem. Tem muita coisa bonita. Você usa sempre? Vale a pena guardar beleza trancada? Sorri e tomei um gole de chá. E você entra no guarda-roupa dos outros com frequência? Só quando quero conhecer melhor a mulher, disse ele.
A frase soou como um golpe no vidro. Não respondi. Me levantei em silêncio e fui para a sala. Perto da poltrona havia uma caixinha com fotos antigas minhas e de Antônio. Peguei uma delas, onde estávamos em Gramado, e fiquei olhando por um longo tempo. Ele se aproximou por trás. Senti seu hálito perto. Perto demais. Você era linda, a voz de Caetano ficou macia. E não mudou. Os anos não poupam ninguém, Caetano. Os anos? Pode ser. Mas você continua igual. Eu queria saber como você é de verdade. Ele estendeu a mão, sem me tocar. Não. Deixou-a suspensa no ar, perto da minha cintura. Eu poderia ter recuado. Mas não fiz isso. O dia inteiro passou como no nevoeiro. Fizemos macarrão juntos, rimos porque eu exagerei no sal. Ele disse que eu tinha feito isso de propósito para que ele ficasse mais tempo. Não discuti. À noite, durante o filme, nossas mãos foram parar no mesmo cobertor. Senti o dedo mínimo dele roçar minha palma. Foi por acaso, talvez. Mas não tirei a mão. No final ele disse: não quero que você fique sozinha. Nunca mais. Essas palavras me tocaram mais fundo do que um beijo, porque significavam não apenas desejo, mas intenção. E então ele foi embora sem abraço, sem toque, mas com um olhar que ficou sobre mim, como uma marca, e eu ainda demorei muito para conseguir dormir. Naquela noite escolhi uma lingerie fina, com renda cor de champanhe. Ninguém iria ver, mas eu sabia, amanhã tudo poderia mudar. Dessa vez Caetano chegou mais tarde do que de costume. Eu já estava começando a me preocupar quando ouvi a cancela rangendo. Saí até a varanda. Ele estava parado no portão numa jaqueta esportiva, o cabelo levemente despenteado, com uma caixa de doces nas mãos. Estou atrasado, me desculpo com açúcar, brincou ele, estendendo a caixinha. Se você continuar se comportando assim, vou ter que abrir mão dos doces, respondi, olhando por cima dos óculos, e ele sorriu baixinho. Na cozinha tudo estava quase como sempre. Quase. Eu sentia atenção em cada movimento dele. Ele parava com frequência, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia. Você está parecendo que espera por alguma coisa, disse ele quando eu virei de costas para pegar o chá. E você parece que não sabe como fazer uma pergunta, respondi baixinho, sem me virar. Ele se aproximou. Senti o olhar dele deslizando pelas minhas costas, pelo tecido fino da blusa, pela cintura da saia que eu escolhera propositalmente, de cós alto bem justa. Eu fico pensando, ele começou e parou. Você entende que não é apenas parte do passado do meu avô? Fiquei parada. E então, o que sou para você? Ele se aproximou ainda mais. Meus dedos ainda seguravam a xícara, mas o corpo já ardia. Aquela em quem penso de noite, ele sussurrou bem perto do meu ouvido. Uma onda de calor varreu meu corpo inteiro. Quis recuar, dizer que aquilo era errado, mas não consegui. Em vez disso, me virei. Ele estava perto, e nos olhamos por tempo demais. Tenho medo disso, Caetano, confessei. Tenho medo de me perder, ou de se encontrar, ele respondeu. Ele pegou minha mão. Seus dedos estavam quentes, levemente úmidos de nervosismo. Lentamente levou minha palma até o peito dele. O coração batia rápido, como se quisesse provar que não era jogo. À noite vesti um roupão longo de seda, azul marinho escuro, bem amarrado na cintura, mas sem nada por baixo. Era minha decisão silenciosa. Ele veria ou não, mas eu já me sentia diferente. Ficamos sentados no tapete, perto da lareira. Ele lia em voz alta trechos de um livro de ficção científica que achou na estante. Eu não prestava atenção. Ficava olhando como seus lábios se moviam. Você tem mãos bonitas, escapou de mim. Eu mesma me surpreendi dizendo em voz alta. Ele me olhou devagar, pousou o livro e não disse nada. O silêncio preencheu o cômodo como uma neblina densa. Baixei os olhos e então ele disse. Posso te tocar? Acenei com a cabeça. Sua palma pousou no meu ombro por cima do tecido. Ele deslizou os dedos devagar até o cotovelo, depois voltou até o pescoço. Fechei os olhos. Nada mais aconteceu. Apenas o toque lento, atento, explorador. Seus dedos eram cuidadosos como os de um escultor, e eu sentia que ele me recriava aos poucos. Depois ele foi embora sem beijo, sem palavras. Apenas o olhar ficou sobre mim como uma pegada, e meu corpo inteiro respondeu a ele até a madrugada. Na manhã de sexta-feira o dia parecia comum, mas eu ainda sentia o calor dos dedos dele no meu pescoço. O corpo parecia guardar sua impressão, como se Caetano ainda estivesse aqui, nessas paredes, no quarto, no travesseiro ao lado. Fiquei muito tempo sem sair do quarto. Andei descalça pelo tapete, toquei a seda do roupão que ele havia acariciado primeiro com os olhos, depois com a pele. Não conseguia entender se aquilo tinha acontecido de verdade ou se tinha sido apenas um sonho. O dia inteiro tentei me distrair.
Cuidei das flores no jardim, folheei livros antigos de Antônio, até tentei começar um bordado, mas os fios se embaralhavam como meus pensamentos. À noite, o telefone tocou. Marina, oi. Esqueci minha jaqueta aí, disse ele. Posso passar? Claro. Ela está no hall esperando por você, respondi, e eu mesma me surpreendi com a calma da minha voz. Ele chegou 20 minutos depois. Já havia escurecido. Eu tinha um vestido leve, cinza com cinto, um pouco acima do joelho, e um cardigan de tricô por cima, o cabelo solto. Não pretendia seduzi-lo. Eu estava apenas sendo eu mesma. Quando ele entrou, não houve estranheza entre nós. Havia expectativa. A jaqueta estendi para ele, mas ele não pegou. Apenas me olhou e de repente, em voz baixa, não consigo dormir. Depois de ontem. Fiquei imóvel, sem responder. Só fiquei parada. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar. Eu queria te tocar de novo. Se você deixar. Só se for devagar, sussurrei. Ele tocou meu rosto. Os dedos eram mais quentes do que da última vez, mais suaves. Sem pressa, apenas uma ternura cautelosa e profunda. Depois passou a mão pelo pescoço, pela clavícula, até onde o decote do vestido deixava aparecer um pouquinho de pele. Eu estremeci. Ele parou. Tudo bem? Ele perguntou. Acenei com a cabeça. Está bom demais. Ele deslizou a palma pelo meu ombro, depois pelo braço até o pulso, como se estudasse cada linha. Fechei os olhos. Não era apenas toque, era uma sede de verdade tátil, para acreditar que eu estava viva. Senti seus lábios na minha palma. Deixaram ali o calor do hálito. Uma onda de quentura correu pelo meu corpo. Não uma tempestade. Não. Era como neblina da manhã. Quieta, suave e inevitável. Mas mesmo assim ele foi embora. Pegou a jaqueta e saiu. Não disse tchau. Disse apenas, até amanhã. Fechei a porta e fiquei por muito tempo me apoiando na parede. A respiração estava acelerada. Sentia meus joelhos tremerem porque sabia, amanhã o limite seria apagado. Sábado. O dia que eu temia e esperava. Acordei cedo. Sob meus dedos, o lençol vazio, mas na mente havia a sensação de que eu não estava sozinha. Ele viria hoje e talvez tudo mudasse. Não quis me preparar como para um encontro, mas tudo dentro de mim sussurrava, se prepara. Vesti um vestido bege de lã fina, macio, com mangas compridas e uma fenda no quadril que só aparecia no movimento. Por baixo, lingerie cor de pele em seda leve, quase sem peso. Deixei o cabelo solto. Um toque suave de lavanda para que só sentisse quem se aproximasse de verdade. Ele chegou sem avisar, apenas bateu na porta. Quando abri, estava com uma mochila. Vai ficar? Perguntei, sem esconder nem a surpresa nem o desejo. Se você disser sim. Me afastei para o lado. Em silêncio. Ele entrou, colocou a mochila no pé da escada. O olhar dele não vagava, não buscava pretexto. Ele me olhava, só me olhava. Fomos para a cozinha, preparamos o café da manhã juntos, mas as mãos tremiam, os ovos queimaram, a manteiga espirrou. Ele ficou de pé atrás de mim, me abraçou. Suas mãos pousaram sobre as minhas. E então entendi, o ponto sem retorno já tinha ficado muito para trás. Agora era só escolher, ter medo ou simplesmente ser. Me virei. Ele não esperou permissão. Seus lábios encontraram os meus. Com suavidade, sem pressa, como se verificasse. Eu estou aqui. Sou real. Coloquei os braços em volta do pescoço dele. Ele me puxou para mais perto. Suas mãos envolveram meu quadril não com grosseria, mas com aquela atenção que me faltou por tantos anos. Como se dissesse, estou aqui, estou com você. Estou te sentindo. Não fomos para o quarto. Ficamos ali, no tapete quente perto da lareira. Meu vestido escorregou pela pele como água. Ele tocou cada linha do meu corpo como se soubesse exatamente onde eu mais precisava ser notada. Sussurrava elogios que não eram vulgares, eram gentis. Sua pele cheira a luz. Você é a mulher mais real que já encontrei. Eu ria, sussurrava de volta. Nossos corpos estavam em ritmo. Tudo era revelador, mas casto. Mais sentimentos do que movimentos, mais silêncio do que barulho. E quando ele adormeceu com a cabeça apoiada no meu quadril, passei os dedos pelo cabelo dele, sorri, fechei os olhos. Eu me sentia não apenas desejada. Eu me sentia importante. Mas tudo mudou uma hora depois. O celular dele vibrou. Peguei e na tela estava escrito, Olga Trabalho. Não queria ver, mas apertei e li a mensagem. Você disse que só estaria livre na segunda-feira. O que mudou? Fechei a tela, devolvi o celular ao lugar e então levantei, fui para a cozinha e comecei a fazer café. As mãos tremiam não de dor, mas de clareza. Quando ele acordou, eu sorri. Tem alguém te ligando. Dá uma olhada. Ele pegou o telefone e empalideceu.
Levantou os olhos para mim. Marina, toma um café. Depois você fala. Sentei na cadeira em frente a ele. E na cabeça passou como um relâmpago. Quantos anos esperei por esse toque? E como ele pode se tornar estranho tão depressa? Ele não disse nada. Nem justificativas nem palavras. Só me olhava. Não estou com raiva, disse baixinho. Só quero saber quem eu sou para você de verdade. Ele ficou calado. Então pensa. Eu me levantei. Só quando estiver pronto para falar, sem mentir, porque eu não jogo mais de esconde-esconde. Ele assentiu, pegou a xícara, tomou um gole de café, e então saí lá fora. Me sentei no banco da varanda. Uma rajada de vento tocou meu rosto como os dedos dele. Pensei, me encontrei. Mesmo que eu tenha perdido a ele.